Olá, turma. Nós somos a dupla composta por mim, Daniel Teixeira Campos e Camila Silva. Ficamos responsáveis pelo tema benzodiazepínico e receptor GABA. O que é o GABA? É uma sigla que significa ácido aminobutírico. O GABA apresenta uma estrutura a princípio simples, como a gente pode ver, apresentando um grupo amina aqui no lado esquerdo e um grupo de carboxila aqui no lado direito, com 3 carbonos em sua estrutura no GABA. O organismo, ele sintetiza o GABA a partir do glutamato, utilizando a enzima L-ácido glutâmico descarboxilase e piridoxal fosfato, que é a forma ativa de B6, como cofator. Este processo, ele converte o principal neurotransmissor excitatório, que é o próprio glutamato, em um dos principais neurotransmissores inibitórios, que é o GABA. O GABA é um neurotransmissor. Mas o que significa ser um neurotransmissor? É que ele é uma molécula que transmite informações através do sistema nervoso. Ele é um neurotransmissor inibitório, que é porque ele bloqueia ou inibe determinados sinais cerebrais e diminui a atividade do sistema nervoso central. Produzido pelo nosso organismo, ele é reconhecido pela ciência como um indutor de relaxamento e facilitador de concentração. O GABA é secretado durante o repouso e é capaz de acalmar o cérebro, regulando a atividade dos neurônios. Ao se ligar a uma proteína presente no cérebro, conhecida como receptor GABA, esse aminoácido produz um efeito relaxante e calmante, o que pode ajudar a gente a pegar no sono, pode auxiliar na diminuição da ansiedade, do estresse e do medo. Além disso, ele pode contribuir na prevenção de convulsões. E como a consequência dele também, a pessoa pode ter a sensação de relaxamento, concentração e sono. Por outro lado, a baixa liberação de GABA pode resultar em distúrbios neurológicos e doenças mentais, incluindo epilepsia, ansiedade e insônia. Naturalmente, ele também ajuda a aliviar a dor ou o desconforto resultante de ferimentos. Ele ajuda a aumentar a tolerância a exercícios, baixar a pressão arterial, queimar gordura mais rapidamente. Ele também auxilia a elevar o ganho de massa magra, além de diminuir os sintomas da ansiedade, como eu já falei. O GABA, ele também está envolvido em outros processos fisiológicos, incluindo modulação de funções cardiovasculares, regulação na função renal, inibição da metástase em células cancerígenas e fertilidade. A gente percebe a importância dele aqui no nosso organismo. O GABA, ele é amplamente distribuído tanto dentro quanto fora do sistema nervoso central, ou SNC. É encontrado nos intestinos, no estômago, na bexiga, pulmões, fígado, pele, baço, músculos, nos rins, no pâncreas e até nos órgãos reprodutivos. O neurotransmissor ácido aminobutírico também é um dos mediadores do sistema nervoso entérico e, portanto, está envolvido na função gastrointestinal, principalmente na motilidade dele. Ao contrário do seu papel no sistema nervoso central, o GABA está envolvido na excitabilidade neuronal do intestino. Uma outra função do GABA é a de imunomodulador natural de linfócitos T, que tem despertado grande interesse pelo potencial de aliviar os sintomas de doenças gastrointestinais inflamatórias. E por falar na distribuição do GABA pelo organismo, eu gostaria de citar aqui alguns alimentos que a gente usa no dia a dia que estimulam o GABA naturalmente. Aqui na esquerda, a gente pode ver o chá verde, que em sua composição possui o aminoácido L-tianina. Segundo estudos, a L-tianina ela potencializa a ação do GABA e estimula a produção de serotonina, promovendo assim a sensação de bem-estar e facilitando o foco e concentração. Normalmente, esse efeito ele demora a atingir o seu pico depois de 50, 45 minutos após a ingestão do chá. E aqui na direita, a gente pode ver aqui o maracujá, do gênero Passiflora, que é popularmente conhecido por sua ação relaxante,
E os polifenóis presentes nessa fruta, eles atuam ativando os receptores do GABA no sistema nervoso. Então é correto a gente dizer que o maracujá auxilia sim no relaxamento. Em contrapartida, o GABA exibe ações excitatórias em insetos, mediando a ativação muscular em sinapses entre os nervos e as células musculares e também o estímulo de certas glândulas. O ácido gama-aminobutírico foi primeiramente sintetizado lá em 1883 e foi inicialmente conhecido apenas como um produto metabólico de plantas e micróbios. Já na década de 50, porém, o GABA foi descoberto como uma parte integrante do sistema nervoso central dos mamíferos. Essa foi uma descoberta importante, porque ele é considerado o principal neurotransmissor inibidor no sistema nervoso dos mamíferos adultos. No sistema nervoso, ele é liberado por neurônios chamados GABAérgicos e se conecta a receptores específicos dos outros neurônios. Esses neurônios receptores passam então por uma diminuição na condução neuronal, provocando a inibição do sistema nervoso. Existem também alguns experimentos, e eu pesquisei um em que a pesquisadora ela utiliza o ácido glutâmico, que é importante para a produção de GABA no organismo, a gente viu isso, em leitões desmamados, ou seja, ela adicionava ácido glutâmico na dieta dos leitões desmamados. E esses leitões, eles foram introduzidos em ambientes com variações de temperatura. Ela concluiu que é altamente recomendada a utilização de pelo menos 1% de ácido glutâmico na dieta dos leitões, já que os testes resultaram em leitões mais resistentes a temperaturas mais extremas, leitões mais saudáveis e mais relaxados, tendo assim uma melhoria na carne. A atividade do sistema nervoso central, ela depende basicamente das funções de excitação e inibição. Como já foi falado, o GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Por esse motivo, alguns medicamentos de uso controlado têm como a função de potencializar a ação do GABA no sistema nervoso. Entre eles estão os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são uma classe de fármacos psicotrópicos. O primeiro destes fármacos é o clorodiazepóxido. Foi descoberto acidentalmente por Leo Sterbant em 1955 e ele foi introduzido no mercado na década de 1960 pela farmacêutica Hoffmann La Roche, que desde 1963 comercializa também a benzodiazepina diazepam. Em 1977, as benzodiazepinas eram os fármacos mais receitados em todo o mundo. As benzodiazepinas pertencem à classe farmacêutica dos ansiolíticos. Então, para entender melhor como funciona esse mecanismo de ação dos benzodiazepínicos, temos que falar do GABA e do receptor GABA-A, que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Ele é um receptor transmembrana multimérico que consiste de 5 subunidades organizadas em torno de um poro central. O GABA-A são receptores ionotrópicos permeáveis a cloreto. O receptor fica na membrana dos neurônios em sinapse. Então, o GABA-A é um receptor de canais iônicos que são dependentes de ligantes para se abrir. O ligante que faz a abertura desses canais seria o GABA. Então, como ocorre essa ligação e abertura? Vamos ignorar primeiramente essa parte aqui e vamos prestar atenção nessa aqui. Prestamos atenção aqui no GABA. Existe esse sítio de ligação, que é a região de uma proteína que se associa com o ligante. Quando ocorre a chegada do GABA, ele se liga no receptor e abre esse canal permeável a íons cloretos, que são íons negativamente carregados, que possuem carga negativa. Eles são abundantes do lado de fora dos neurônios no meio extracelular. Então, o íon cloreto é o gradiente de concentração aqui no meio extracelular. A partir que esses canais se abrem com a chegada do GABA, faz com que haja um grande fluxo desse cloreto para o interior dos neurônios. Então,
Então, como ele é um íon negativamente carregado, faz que o interior dos neurônios seja puxado para um estado de maior negatividade elétrica, que é o estado de inibição. Então, o que seria esse estado de inibição? É o bloqueio ou retardamento do processo fisiológico dos neurônios. O GABA ele não tem só esse sítio de ligação do agonista propriamente dito, que é o GABA. Ele também tem diversos outros sítios de ligação para outras substâncias. E essas outras substâncias não ativam diretamente o canal. Elas não fazem esse canal se abrir, elas apenas modulam a sensibilidade do canal, o que permite que existam outras substâncias usadas por esse sistema GABAergênico para modular a funcionalidade dos receptores, ou deixá-los mais sensíveis ou menos sensíveis também. Como funciona então com os benzodiazepínicos? Eles se ligam, aqui o amarelinho, ele se liga ao sítio de ligação modulatório dos receptores GABA-A. E o que eles fazem é aumentar a sensibilidade desse receptor ao GABA. Ele potencializa, aqui a gente pode ver, né, que ele está junto com o GABA, então ele potencializa a função do GABA. Então, a gente fala que é errado dizer que os benzodiazepínicos, eles são agonistas GABAergênicos. Eles não são, porque eles não ativam diretamente esse canal. Eles não causam a abertura do canal. Eles apenas aumentam a sensibilidade desse canal e aumentam a sensibilidade desses receptores dos receptores do GABA-A para receber o GABA. Ele sozinho não faz a ativação do receptor. Então, os benzodiazepínicos têm como função a potencialização dos efeitos desses receptores do GABA-A, ao receptor GABA-A. O efeito obtido, então, é tipicamente inibitório e ele reduz toda a atividade do neurônio. Temos um vídeo aqui, a gente vai assistir para vocês entenderem como funciona. Aqui vemos o cloreto, né, de sódio chegando perto desse receptor. O receptor GABA-A ele não se abre sozinho. Então, o GABA vem, se junta no receptor e entra o cloreto de sódio para o neurônio. Aí aqui agora temos o benzodiazepínico, né, que vai fazer essa potencialização junto com o GABA. O benzodiazepínico, os cloretos, o benzodiazepínico se liga ao receptor GABA, entra os cloretos com maior intensidade. Estão vendo? Eles estão entrando bem mais cloretos porque o benzodiazepínico com o GABA, né, aumentou a potencialização desse receptor GABA-A, do GABA-A. Então, o benzodiazepínico na veterinária também. Eles são indicados para reduzir a agressividade do animal, promover o miorrelaxamento de ação central, que seria o relaxamento de músculos. Ele atua como anticonvulsivante e associados ou não a tranquilizantes maiores ou agentes anestésicos, como cetamina, propofol e o etumidato. E também são usados na pré-anestesia e na indução anestésica. Aqui somos os integrantes do grupo, Camila Silva e Daniel Teixeira, nossas referências. Muito obrigada pela atenção.